poder da palavra de Deus transforma a minha vida. Amém? Você acredita nisso? Que o poder da palavra de Deus transforma a sua vida? Sim? Então você fala comigo assim: o poder da palavra de Deus transforma a minha vida. Eu creio, queridos, porque eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho visto isso, sabe, todos os dias na minha vida. Mas principalmente depois do dia que eu coloquei meu joelho no chão, há muitos anos atrás, e disse para Jesus, falei: Senhor, não aguento mais essa vida do jeito que eu estou vivendo. Então o Senhor me muda. E depois daquela oração, queridos, nunca mais parou. A mudança sempre tem acontecido. E vai acontecer até quando? Até o último dia da minha vida, até o último suspiro da minha vida, Ele vai continuar trabalhando, né? E queridos, mesmo a palavra de Deus demonstrando, né, que ela é a verdade, mesmo a palavra de Deus mostrando, mesmo as pessoas vendo o poder da palavra dele, de Deus na vida das pessoas, tem pessoas ainda que não acreditam, tem pessoas ainda que não creem. E se você não crê, eu vou ler um versículo, é para você. Se você crê e você tem vivido a palavra de Deus na sua vida, este versículo também é para você, que está em 2 Coríntios 12, 9. Paulo dizendo: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo tinha recebido um espinho na carne, e ele já tinha pedido 3 vezes, obrigado, 3 vezes, e na última vez, Deus pegou e falou assim: ó, chega de papo, vamos encerrar por aqui essa conversa, vamos acabar por aqui com esse diz que me diz, que vamos parar agora com esse negócio, porque a minha graça te basta. E Paulo falou: beleza, entendi, compreendi, obrigado, e eu vou viver dessa forma. E é isso que Paulo fez. Então você percebe, queridos, a importância em nosso dia a dia, nós estarmos encharcados da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você percebe a importância, não é um versículozinho de caixa de promessa, não. Sabe, tem muito crente preguiçoso que tem a caixinha de promessa, né? Ali só tem coisa boa mesmo, as promessas, aí vai lá todo dia, essa é a palavra de Deus para a minha vida. Mas se você não viver essa palavra de Deus na sua vida, toda ela de Gênesis a Apocalipse, só aquela promessinha que você leu ali, não vai, aquela promessa, não que eu estou desmerecendo a promessa ali, falando promessinha, mas aquele versículo que você leu ali, sabe, não é suficiente. Você tem que ler toda a Bíblia, conhecer toda a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Então, queridos, o nosso empenho, o nosso esforço em manter uma disciplina, fala comigo, disciplina. Essa é uma palavra que nós precisamos. Disciplina. Disciplina, queridos, nesse sentido aqui, não é disciplina de bater, mas a disciplina de separar um tempo, de todos os dias, sabe, você fazer a mesma coisa porque você precisa, porque você necessita. Então, ter a disciplina de todos os dias, manter uma rotina. Então, isso não é perdido, não é vão. Se você todos os dias ler a palavra, estudar a palavra, conhecer um pouco mais da palavra, não é vão, não é perdido. Aí você fala, eu já falei várias vezes esses dias, né? Mas aí você fala assim: mas eu não estou entendendo a Bíblia. Não importa, leia, medite nela. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Presta atenção comigo aqui. Olha só, o que o Senhor quer falar comigo? Olha só, presta atenção. Quando Deus fala, aí você deve prestar atenção em Deus. O que Deus quer falar comigo? O que Ele quer me revelar nesse texto?
O que eu preciso aprender nesse texto? E o Espírito Santo vai falar no teu coração. Então nós precisamos cada dia mais nos esforçar, sabe? E nós vamos ser beneficiados com essa dedicação. Nós vamos ser abençoados porque nós nos dedicamos, porque nós separamos tempo, porque nós dedicamos tempo para conhecer mais a palavra de Deus, mais a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero conversar com você sobre algumas transformações, mudanças, né, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, faz em minha vida, faz na sua vida. Eu já disse que pode ser um ateu, e a pessoa pode morrer como ateu, mas se esse ateu ler a Bíblia todo dia, a vida dele vai ser transformada, porque é a palavra de Deus. Ele pode morrer como um ateu, sem crer em Deus, mas o poder da palavra de Deus vai trazer mudanças na vida dele. Cara, se traz mudança na vida de uma pessoa que não crê na palavra de Deus, quanto mais na vida de uma pessoa que crê. Temos, assim, N exemplos de pessoas que foram estudar a Bíblia para refutar os crentes, para refutar a própria palavra, e pegaram como uma matéria acadêmica, como uma matéria de doutorado. E o que acontece com essas pessoas? Eu já conheci vários exemplos disso. Não conheci as pessoas, mas vi os testemunhos. O que acontece? Elas foram tocadas por Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Então, se você crer na palavra de Deus, e você praticar, se você colocar ela para dentro do teu coração, da tua mente, vai haver mudança na sua vida. E boas mudanças, e mudanças excelentes. Glória a Deus por isso. Então, a primeira transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida, é que Ele troca a cegueira por vista. Ele tira a cegueira. Quando o Senhor envia o apóstolo Paulo para pregar a mensagem, né, antes ele era Saulo, e ele teve um encontro com Jesus, e ele cai, e ele fica cego, e ele vai para a casa de alguém, e aí fala assim para ele, vai lá visitar, mas Senhor, esse cara estava matando, estava prendendo, açoitando, e Jesus fala, vai lá, porque eu vou falar aqui, eu gosto de falar desse jeito, eu vou mostrar para Paulo, com quantos paus se faz uma canoa. Jesus fala para ele assim, vai lá, porque Paulo é de grande importância para mim, e ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E isso acontece com Paulo, e Paulo não reclama. A única vez que ele reclamou, aquele texto ali que a gente falou ali, Jesus falou para ele, a minha graça te basta. Ele falou, beleza, tranquilo, não falo mais, e vamos continuar. Então, queridos, Paulo foi enviado a pregar, e olha o que a palavra de Deus diz, o que iria acontecer com as pessoas que dessem ouvido à palavra de Deus. Atos 26, 18, a fim de abrir, Paulo ia pregar, e ele ia acontecer isso, a fim de abrir os olhos deles para a sua verdadeira situação, para que eles possam se converter e viver na luz de Deus, em lugar de viverem na escuridão de Satanás, para que possam receber perdão pelos seus pecados, e a herança eterna, aleluia, justamente com todos aqueles cujos pecados são purificados, e que são separados pela fé em mim. Deus falando com Paulo, clarificando para ele o que ia acontecer. Paulo, quando você estiver pregando, quando você você vai abrir os olhos das pessoas, para que elas enxerguem a situação. Qual que é a situação que nós estamos, queridos? Sem Jesus, em pecado. Então você vai falar para que elas possam se converter e viver na luz de Deus, e possam viver na luz do Senhor, e não na escuridão, não nas trevas de Satanás.
Veja a importância, queridos, de nós, discípulos de Jesus, em anunciar as boas novas da salvação. Você vai anunciar, e as pessoas vão poder ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus e ser transformadas, sair da escuridão de Satanás e ir para a luz do Senhor, nosso Deus. É isso que acontece quando nós pregamos. Eles recebem perdão. Por quê? Porque reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas. E não bastasse isso, recebem também a herança eterna, uma vida eterna, queridos. Por isso, queridos, como o Senhor Jesus curou aquele cego de nascença em Jerusalém, quando ele fala dele, Jesus mostra a verdade para ele, mas ele precisava ser curado primeiro. Jesus faz lodo no chão, põe no olho dele e fala para ele: vai lá no tanque de Siloé, lava. Mas, Senhor, o Senhor não é poderoso? Não, ele não pergunta nada, simplesmente obedece, e ele crê no poder da palavra de Jesus, e ele vai no tanque de Siloé. Quando ele lava os seus olhos lá no tanque de Siloé, o que acontece? Ele volta enxergando. E houve uma discussão, porque, mas está parecendo aquele cara lá que era cego, mas não sei se é, e chama o pai dele, e chama a mãe, e pergunta, e vira um negócio, e os religiosos começam a perguntar, porque foi curado no sábado e tal, não sei o quê, até que ele dá uma, fala: vocês também querem conhecer esse Jesus? Vocês também querem que ele ore por vocês, né? Por quê, queridos? Porque o poder da palavra curou aquele cego. Está lá em João, capítulo 9, tá? E, queridos, glória a Deus pelo poder da palavra, pelo evangelho do Senhor nosso Deus, através de Cristo Jesus em nossas vidas. A palavra de Deus cura, tira toda a nossa cegueira, queridos. Tira toda a nossa cegueira espiritual e começa a fazer com que a gente perceba a razão de muitas coisas em nossa vida. Por que eu estou vivendo desse jeito? Talvez você ainda não entendeu, é porque você não está enxergando ainda. Você precisa do toque de Jesus, você precisa crer no poder da palavra de Deus para transformar a sua vida, para que você enxergue. Senhor, por que eu estou vivendo desse jeito? A minha vida inteira e não saio desse marasmo? Pode ser por algumas coisas que estão te amarrando nas trevas da escuridão de Satanás. Se você permitir que o poder da palavra entre na sua vida, vai haver limpeza. E você vai enxergar, e você vai poder sair dessa situação. Você vai poder mudar a situação da sua vida. A cura na alma, a cura nas emoções, a cura física também. Ele cura também fisicamente, queridos. E Jesus diz assim, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele tira a cegueira e nos mostra que Ele é o único caminho. O caminho não é a igreja, o caminho não é o pastor, o caminho não é o padre, o caminho não é o papa, o caminho não é o bispo, o caminho não é o apóstolo, o caminho é Jesus. Só Jesus, querido, é o caminho. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém mais. E quem se interferir nesse meio, vai ter que prestar conta com Deus também, pensando em que é alguma coisa. Então, queridos, o poder da palavra de Deus tira a nossa cegueira e nos dá vista. Creia no poder da palavra. Outra transformação que o poder da palavra faz em minha vida, na sua vida, é que Deus, quando você permite isso, Ele muda a direção da nossa vida. Quem fez o nosso discipulado tem uma aula que nós falamos sobre o metanoel, é a mudança de mente.
que o poder da palavra faz nas nossas vidas, esse poder nas nossas vidas, queridos, é que faz a diferença, é que transforma. E quando nós olhamos no poder da palavra de Deus na nossa vida, querido, quando você começa a observar que você está praticando, você tem disciplina com a palavra, você começa a observar, Deus, olha o tanto de coisa que já mudou na minha vida. E aí acontece alguma coisa, já aconteceu comigo. Você para de ler a Bíblia, você para de orar, ou lê de vez em quando, ou de vez em quando você bate um orão lá, né? De vez em quando você vai lá e na hora da alimentação, Jesus, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. De vez em quando você lembra que Jesus é importante, e você faz alguma oração, lê alguma coisa, quando o calo aperta, você vai lá na igreja, a pessoa pensa que dar o dízimo vai ajudar, e começa a fazer essas coisas, como se fosse uma barganha com Deus. Mas quando você começa a perceber que realmente você abriu o seu coração, você permitiu que Ele entrasse na sua vida, que transformasse a sua vida, você começa a ver mudanças na sua vida. Você começa a ver e perceber coisas diferentes. Quero conversar com vocês, falar sobre 4 pessoas na Bíblia que o poder da palavra mudou. A primeira é a mulher pecadora, Maria Madalena. Jesus expulsa dela 7 demônios. E aí ela já não é mais aquela mulher. O poder da palavra de Jesus transforma a vida dela, de tal forma que ela passa a ser discípulo de Jesus, seguidora de Jesus. Olha só o que acontece. Marcos 16, 9, para confirmar esse texto, confirmar o que eu estou falando. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Já não era mais aquela mulher possessa, dominada por Satanás. Agora era uma mulher diferente, que o poder da palavra entrou e transformou a vida dela. Agora ela seguia Jesus, agora ela andava com Jesus, agora ela queria uma vida diferente, agora ela estava à disposição a seguir Jesus, custasse o que custasse. E ela faz isso. A segunda pessoa que eu olho na palavra de Deus, que eu vejo, tem muitos outros. Tem Moisés, tem Noé, tem Abraão, tem José, mas eu quero partilhar alguns. E eu quero falar agora do endemoniado gadareno. Esse endemoniado gadareno, ele praticamente não tinha vida própria. Ele vivia nu, no cemitério, nos sepulcros, entre os túmulos. E quem passava lá, ele atormentava a vida das pessoas, jogava pedra, não sei, xingava, né? Mas ele, atrapalhava aqueles que estavam passando por ali. Então, queridos, essa era a situação desse homem, esse endemoniado gadareno, e que foi liberto pelo poder da palavra de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olha só o que a verdade bíblica está dizendo, que ele foi liberto. Muitas vezes nós não somos libertos porque nós não cremos no poder da palavra. Nós não olhamos com o coração aberto. E Marcos 5, de 18 a 20, olha só o que aconteceu com ele. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, Jesus já tinha liberto ele, que dissesse, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele foi querendo: Jesus, eu quero ir com o Senhor, agora eu quero andar com o Senhor. Jesus pega e fala para ele: não, você vai fazer o seguinte, você vai para a sua casa, vai para os seus familiares, e fala o que Jesus fez por você. Fala o que o poder da palavra aconteceu na sua vida. Quais foram as mudanças? E ele vai, mas ele não vai só para a sua casa.
Ele vai para Decápolis. Decápolis, queridos, não era uma cidade e muito menos uma região. Decápolis era, na verdade, era uma região, mas era as 10 cidades próximas ali. Ele sai anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele. Porque você vai ouvir aí pessoas falando assim, e o endemoniado gadareno foi para a cidade de Decápolis. Não, Decápolis não era uma cidade, eram 10 cidades em volta de onde ele morava por ali. E ele foi anunciar a verdade que tinha acontecido na vida dele. Ele se torna o quê? Um discípulo de Jesus. Ele se torna alguém que anuncia aquilo que aconteceu na vida dele. Querido, você tem anunciado o que Jesus tem feito na sua vida? Ou ele não tem feito nada? Porque se ele tem feito alguma coisa na sua vida, que você tem que anunciar. Você tem que falar. Foi que Jesus falou para ele falar. Outro que eu quero falar que houve mudança na vida, mudança de direção, foi Zaqueu, o publicano, um pecador, era abominado por todos, porque era um cobrador de impostos e roubava. Se era 10, ele cobrava 20, 30. E quando Jesus chama ele, a mudança. Quando Jesus olha para ele, começa a lançar a palavra para a vida dele, a transformação. A ponto de ele, querer consertar os seus erros. Lucas 19:8 diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O poder da palavra de Jesus transforma Zaqueu. Tem que transformar a nossa vida, gente. Tem que mudar a direção da nossa vida. O poder da palavra de Deus tem que mudar a direção. Se nós estamos na direção errada, nós temos que voltar para a direção certa. E só o poder da palavra faz isso. Outro que eu quero falar é Saulo. Ele era perseguidor da igreja. Ele procurava os cristãos, ele prendia os cristãos, ele obrigava os cristãos a blasfemarem contra Deus. Ele, fazia de tudo. Ele esteve lá na morte de Estevão, concordando com a morte de Estevão. Ele estava lá, ele faz parte de tudo isso. Não só de Estevão, mas de muitas pessoas. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda de direção. A vida de Saulo é transformada e ele já não é mais Saulo, agora é Paulo. Porque o poder da palavra muda. Filipenses 3, de 7-11 diz assim, mas o que para mim era lucro, Paulo dizendo, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, ele era um cara que tinha poder. O que ele considerava? Era poder, o negócio era poder. Ele queria poder, ele tinha poder, ele tinha o que ele queria. E o que ele considerava como lucro, ele passa a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. É por causa de Jesus que tudo aquilo que eu tinha não vale nada. Não tem valor. O único valor, Paulo estava dizendo, o único que tem valor para mim é Cristo. E o texto continua, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo estava disposto a sofrer por causa de Cristo. Paulo estava disposto a fazer o que fosse preciso por causa de Jesus. A pergunta, queridos, para nós é: qual que é a área da sua vida? Qual que é a área na sua vida que o Evangelho de Jesus Cristo, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada tem transformado? Olha para a sua vida, faz uma análise.
A palavra de Deus tem transformado a sua vida, não só essa palavra pregada aqui no domingo, queridos, mas a palavra que você lê e medita nela todo dia, tem transformado a sua vida, porque se não tem, é porque você não tem lido e nem meditado na palavra de Deus. Me perdoe, queridos, mas é uma verdade. É uma verdade. Ela só pode cumprir o propósito dela na nossa vida, se nós fizermos uso dela. Do contrário, queridos, é igual eu falei domingo passado, não tem osmose na Bíblia, não. Não adianta você pôr na mente, pensando que ela vai entrar na sua mente, põe aqui no peito, pensando que ela vai entrar no seu coração, põe eu estou com dor de estômago, vou pôr a Bíblia aqui para me curar. Se você pôr ela no fogo, ela queima, gente. É o poder daquela palavra que sai de lá, daquele papel, ou do seu notebook, do seu celular, e entra na sua mente, desce ao seu coração e transforma a sua vida. E muda a sua vida de direção. Muda a nossa direção, nós estamos caminhando para o inferno. E Jesus, através da palavra dele, faz com que a gente mude de direção e comece a caminhar para o céu. É isso, queridos. Terceiro lugar, queridos, o poder da palavra de Deus transforma as nossas vidas de tal forma que substitui as trevas em luz. Tira as trevas e coloca a luz. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Ele que é a luz. Somente Ele é a luz do mundo. Somente Ele é a luz do mundo. Eu não sei se você já teve oportunidade, que você nunca tem essa oportunidade, de estar dirigindo numa noite escura, e você está na rodovia, e aquela noite escura mesmo, e de repente apaga todas as luzes do seu carro. Já aconteceu isso comigo. Gente, você fica perdido. E agora? O que eu faço? Eu breco? Eu paro? Para que lado que eu vou? Porque você não vê nada mais. Não tem lua clareando. Não tem luz do seu carro clareando. Só tem agora uma expectativa do que possa acontecer. Assim é a nossa vida sem a luz de Cristo. Assim é a nossa vida sem Jesus. Ele é a luz, que muda a nossa direção, que faz com que a gente saia das trevas e viva na luz, na claridade. Jesus nos mostra, queridos, através da palavra dele, que nós somos pecadores. Não é para nos pesar, mas é para nos alertar que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de mudança na nossa vida, de transformação do nosso coração. Nós precisamos seguir o caminho, que é Jesus. Nós precisamos andar na luz, que é Jesus. Nós precisamos disso. E João diz assim: eu vim como luz para o mundo. Jesus falando, né? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Jesus veio como luz para o mundo, para que você e eu não pereçamos nas trevas. Essa é a verdade bíblica. Só Ele pode te tirar das trevas e colocar na luz. E se você ainda não recebeu a Cristo em sua vida, se você ainda não decidiu andar com Jesus, se você ainda não decidiu que Jesus é a coisa mais importante na sua vida, independente da sua idade, preste atenção aqui. Todos vocês agora, até os que estão olhando o celular. Olha só, se você ainda não decidiu receber Jesus e colocar Jesus como centro da sua vida, você vai continuar andando em trevas todos os dias da sua vida. E você não vai nem perceber o que te fez tropeçar. Por quê? Porque se você estiver na escuridão, sem a luz da lua, aquela noite bem escura, e se você estiver andando e tropeçar, você nem vê no que você tropeçou. E é isso que o texto está dizendo agora, que eu vou ler. Provérbios 4,19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam.
Está tão embrenhado nas trevas que não sabe nem no que está tropeçando. Tropeça, cai, tropeça, cai, tropeça, cai. Só cada dia mais afundando na escuridão, nas trevas. E Jesus nos dá a oportunidade de transformar as nossas vidas pelo poder da palavra dEle. O poder da palavra do Senhor, sabe, nos liberta do pecado. O texto de João 3,16, um texto bastante conhecido, mas que precisa ser vivido. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Para fazer o quê? Para brincar numa cruz? Deus, falou, Jesus, vai lá, faz de brincadeirinha. Não, foi de verdade. O amor de Deus foi verdadeiro por nós, porque Ele percebeu que se não houvesse uma intervenção divina, nós pereceríamos eternamente, mas só andarão na luz quem aceitar a luz de Cristo. Você precisa aceitar, você precisa querer, você precisa desejar, precisa mudar a direção da sua vida, precisa mudar o foco da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu único Filho, para que aquele que crê, eu e você, não pereça no inferno, nas trevas de Satanás, como o texto que eu li lá no início. Mas ande na luz, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a única luz, querido. Ele é a única luz. Porque no outro tempo, queridos, se nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, no outro tempo nós andávamos em treva, mas agora não. Olha só o texto de Efésios 5:8, eu vou ler ele em duas versões. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Agora, noutra tradução, presta atenção a essa tradução. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz. Não é porque você leu a Bíblia, é porque você colocou Jesus no seu coração, é porque você colocou Jesus na sua vida. Então agora está cheio de luz. Agora está cheio da luz que vem do Senhor, e na conduta vocês devem demonstrá-lo. Então eu tenho Jesus, eu vou na igreja. Então demonstre que você anda na luz. Demonstre que a sua vida é diferente. Demonstre com suas atitudes, com o seu comportamento. Demonstre com a sua vida, não só aqui dentro da igreja, mas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na escola, na universidade, porque tem muita gente que dentro da igreja é o crente maravilhoso, mas chega aqui na escola, é um adolescente que não tem temor nenhum de Deus, que vive a vida do jeito que está querendo, achando que vai ter a vida inteira pela frente. A nossa vida, queridos, é como uma erva, que hoje está bonita, de manhã, mas à tarde murcha e seca e é queimada. Nós precisamos cuidar, queridos, da nossa vida. Mas não só, falar que tenho a luz. Eu preciso demonstrar que a luz está em mim. Eu preciso demonstrar que eu ando na luz, que eu vivo na luz, que a luz de Jesus está na minha vida. Aonde eu for. Com quem eu estiver. Não, porque se eu estou com fulano, eu sou desse jeito. Se eu estou com ciclano, eu sou desse outro jeito. Não, queridos. Nós temos que ser do jeito de Cristo. Só. É somente isso. Então, nós precisamos disso, queridos. E para encerrar, queridos, o poder da palavra de Deus transforma a nossa vida de tal forma que nos garante a herança eterna. Nos garante não só uma vida aqui, mas a eternidade. O que mais Deus deseja é que nós vivamos eternamente com Ele. O que mais Deus quer é que eu e você vivamos de tal forma que o poder dEle é tão grande na nossa vida, que nós, ao findarmos
o nosso tempo aqui, nós estejamos com Ele na eternidade. Que nós possamos ter isso, queridos. E o texto de 1 Pedro 1, 3 a 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos mudou, transformou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de quem? De Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Aleluia! Glória a Deus, queridos. O que o Senhor fez por nós, é para que nós pudéssemos estar com Ele eternamente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Séria, olha para mim, todos, pode olhar para mim agora, todos. Pensa numa coisa, que daqui 1 minuto você vai morrer. Misericórdia. Ah, Senhor, o que eu vou fazer? Você ia herdar a herança eterna? Porque, queridos, para morrer, conhece aquele ditado? Basta estar vivo. Não é verdade? A gente tem que estar pronto. Eu estou me preparando. Não, então você não está pronto. Não, eu estou caminhando. Então você não está pronto. Nós temos que estar pronto. E é simples. É colocar Jesus na nossa vida, andar na luz. Ele não está dizendo para você fazer tudo, sabe, mudar tudo a sua vida. Ele está dizendo para você entregar a sua vida e andar com Ele. E permitir que Ele faça as mudanças na sua vida, através da palavra que você vai ler e meditar nela todos os dias. E aí sim, você vai herdar a herança que está guardada nos céus para você. Mas reflita nisso, querido. Isso não é brincadeira. Ah, mas eu não acredito. Queridos, não importa se a gente acredita, se você acredita ou não. Só tem um jeito de você saber, é o dia que você morrer. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. E eu quero crer, continuar crendo no meu Jesus, até o último dia da minha vida. Quero continuar servindo ao Senhor, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou um filho, sou um servo de Deus. Eu quero continuar servindo a Jesus até o último dia da minha vida. Mas tem que estar pronto. Conversando com o irmão Tiago, ele está ali, graças a Deus, glória a Jesus por isso. Algumas vezes o gato, né? Já passou, já perdeu, o gato era 7 vidas, né? O irmão Tiago tem mais de 7, já pôs o pezinho lá dentro, assim, as várias vezes e tirou. Jesus tirou, né? Mas várias vezes, conversando com ele, ele disse: pastor, chegou um momento que eu disse: Senhor, estou aqui, estou pronto, pode levar. Você tem coragem de fazer essa oração? Eu já fiz essa oração, gente, o dia que eu achei que eu ia embora mesmo. Falei: Deus, estou pronto. Você tem coragem de fazer essa oração, querido? Porque se você não tiver coragem, você não está pronto. Você está querendo consertar alguma coisa na sua vida que só o poder da palavra, só o poder do Evangelho é capaz de consertar. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso, queridos, porque o poder do Evangelho nas nossas vidas, queridos, transforma. Nós vamos conhecer ao Senhor, a palavra de Deus, nós vamos conhecer o Senhor, nós vamos obedecer, nós vamos nos santificar, nós vamos amá-lo cada dia mais, até alcançar a herança eterna, até alcançar lá. Preste atenção, queridos, na sua vida, e ande na presença do Senhor. Não ajunte riquezas aqui na terra, não é pecado ter coisas, queridos, não é pecado. Se você achar que é pecado, você pode passar para mim que eu aceito
Bom grado, tá? Não é pecado ter coisas, não é pecado ter casa, não é pecado ter fazenda, não é pecado ter indústria, não é pecado ser milionário, bilionário, trilionário. Não é pecado. O pecado é essas coisas entrar na vida da gente e tomar conta da gente, tá? Mas a palavra de Deus está dizendo, não ajunte riquezas aqui na terra. Não coloca o teu coração ali. Nós vamos ver por quê. Onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as tuas riquezas, aí estará o coração de vocês. Se você achar que o que você tem é tudo que você tem, que é o que importa, o teu coração está ali. Você pode ser milionário, trilionário, queridos, mas você pode ter o coração em Deus. Você pode andar na luz. Você pode viver Jesus. A pergunta: você foi transformado pelo poder do Evangelho, queridos, na tua vida? Você já foi transformado pelo poder do Evangelho? Começa a fazer uso, praticar. Começa a ler a Bíblia. Começa, colocar em prática. Começa a fazer isso, queridos. E para você refletir e praticar, durante a semana e durante toda a sua vida, você tem conseguido, queridos, perceber a importância da palavra de Deus e que através dela em sua vida tudo muda? Você tem percebido a importância da palavra de Deus na sua vida? Não, pastor, não tenho. Então é porque você não está fazendo uso da sua Bíblia. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer o uso da Bíblia, a gente começa a entender a importância dela na nossa vida. E nós começamos a ver essas mudanças. Segundo lugar, para você refletir e praticar, ao colocar em prática uma vida de devoção a Deus, é imprescindível a palavra de Deus. Ela tem feito parte da sua vida diária? Queridos, para você colocar em prática uma vida de devoção a Deus, não tem como sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Então, a pergunta é, ela tem sido parte da sua vida diária, todos os dias? A Bíblia tem sido parte da sua vida? Você tem feito uso dela? Em terceiro, sendo você um praticante da leitura e estudo da Bíblia, estou contando que você seja um praticante da Bíblia, que você ora, que você lê a Bíblia, que você estuda a Bíblia, que você medita na Bíblia todos os dias. Quais são as mudanças verdadeiras que você tem percebido na sua vida? Quais são as mudanças que você tem percebido? Você tem sido curado? Você tem sido tratado, restaurado, revigorado, animado, encorajado, fortalecido, exortado, chamado a atenção? A palavra de Deus tem feito algumas coisas na sua vida? Queridos, que nós possamos permitir que o poder da palavra de Deus transforme a minha vida. Que você permita que o poder da palavra, e se você só vai permitir o dia que você fizer uso da Bíblia diariamente. Não debaixo do braço, não em cima de um estante, não aquele negócio do carro ali na frente, mas fazendo uso dela diariamente. Pode ser em livro, pode ser no celular, num tablet, pode ser aonde você estiver. Se você fizer uso dessa verdade bíblica, Deus vai transformar a tua história. Em nome de Jesus.